Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor. Responde confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Nós vamos dar para você uma definição do que nós chamamos de azar no amor. Azar. Você sabe que azar é o nome dado para circunstâncias desfavoráveis a uma pessoa. Parece que ela atrai estas circunstâncias e ela costuma ter mais fracassos do que sucessos. Uma coisa assim desequilibrada. Você vê uma pessoa que nunca consegue ter sucesso, nunca consegue dar certo em qualquer coisa na vida, você tende a dizer popularmente que aquela pessoa é azarada. Quando a gente trata do amor, uma definição de azar no amor é infelicidade persistente na vida amorosa. A pessoa, ela é infeliz na vida amorosa não apenas por momentos esporádicos, porque infelicidade todos nós passamos na vida. Nós passamos as nossas infelicidades também. Mas a pessoa que tem azar no amor, ela tem uma infelicidade persistente na sua vida amorosa. Infelicidade persistente que pode se manifestar o tempo todo, integralmente, ou periodicamente. Aquilo volta a acontecer. O mesmo erro, o mesmo problema, o mesmo fracasso volta a acontecer como aconteceu anteriormente. E na nossa experiência, nós temos visto que esta é a realidade de muitas pessoas. Muitas pessoas, Renato, elas atraem pessoas erradas, né? Muitas mulheres já vieram conversar com a gente e falando. Inclusive, hoje mesmo eu atendi uma jovem de 30 e poucos anos e ela falou, olha, eu acabei mais um relacionamento na minha vida. E todos eles, é sempre assim, nós começamos um relacionamento, ele fica me idolatrando, ele fica apaixonado por mim, manda flores, faz tudo por mim. Mas aí depois de um tempo, perde o interesse. Depois de um tempo, começa a perder o interesse até que não existe mais relacionamento. Quer dizer, a pessoa, ela fica num ciclo vicioso, como se cada novo relacionamento, ela deve até ter medo, porque todo relacionamento que ela teve até hoje deu errado. Então ela fica assim, será que esse vai se dar certo? E aí que muitas pessoas, Renato, às vezes até têm medo de se relacionar, elas têm medo de se entregar e ficam namorando anos e anos e anos, porque elas pensam assim, vai que dá errado de novo. Uhum. Né? E a cada fracasso ela fica mais machucada, mais ferida, mais na dúvida a seu próprio respeito, perguntando o que há de errado comigo, será que é a minha aparência, será que é a minha personalidade? Então, a cada fracasso aumentam as dúvidas. Neste caso desta pessoa que você aconselhou, aos 30 anos e sempre tendo relacionamentos que tem um padrão, você vê que segue um padrão. No começo é mil maravilhas e depois muda. É a chamada síndrome do príncipe que virou sapo, né? Começa bem e depois vira um sapo. Aquela coisa bonita se torna feia. E a pergunta é, quantos sapos você vai ter que beijar até que você encontre um príncipe? E muitas pessoas ficam nessa situação e não sabendo o que fazer para quebrar esse ciclo. Então, é neste propósito que nós vamos fazer um evento na terapia do amor para romper este azar, para quebrar, para desfazer esse dedo podre, para desfazer essa situação que você se encontra, que está fazendo com que você sempre seja fracassado no amor. Como, por exemplo, é a situação de um aluno que nos escreveu aqui, o André. Olha só a situação dele. Ele tem apenas 21 anos, mas veja só a situação dele. Já namorei mais de 9 vezes em casa. E, supostamente é namoro sério, né? Uhum.
Saía de um relacionamento e já entrava em outro. Às vezes, acho que nunca gostei de ninguém, porque meus relacionamentos não duravam. Conheci a prostituição aos 15 anos. Ficava com mulheres e nunca levava nada a sério. Pelo que eu me lembre, já tive relações com cerca de 40 mulheres diferentes. Acho que me acostumei com essa vida. Não sei porquê, mas quero encontrar um amor verdadeiro. Sofro calado. Acho que preciso me encontrar também, porque o meu pior inimigo sou eu mesmo. Você vê, aos 21 anos, o André traz uma bagagem de experiência negativa nos seus relacionamentos que já o marcaram. Numa idade tão tenra, tão jovem, ele já tem um estigma, um peso sobre si mesmo que faz com que ele sofra calado e apesar de ter tido tantas experiências, ele tem uma frustração dentro dele. E ele está sendo sincero, porque a maioria dessas pessoas que passam pelo que ele passou, que passa, né, atualmente, não vão falar isso, não falam isso. Aos 21 anos, um rapaz de 21 anos, que já esteve com 40 mulheres diferentes, se gaba disso, né? E fica falando, não, eu casar de jeito nenhum, eu quero aproveitar a minha vida, eu quero aproveitar a minha juventude, porque eu não quero me amarrar em ninguém. Mas no fundo, a pessoa pensa como ele. Uhum. Ele gostaria de encontrar um amor verdadeiro. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele falou, eu estou acostumado com isso, ele fala que eu gostaria de ter um amor verdadeiro. E as pessoas muitas vezes levantam essa bandeira de solteirice, de nunca se casar, porque elas estão pregando para elas mesmas. Porque no fundo elas pensam a mesma coisa. Eu gostaria de ter um amor verdadeiro, mas já que eu não vejo nada à vista, eu não quero também passar como uma pessoa frustrada, uma pessoa fracassada. Então, deixa eu levantar a bandeira aqui. Não, eu sou feliz, olha como eu sou, eu estou aproveitando a vida, né? Para ela não ficar mal nisso tudo. Exato. E, André, você precisa quebrar esse ciclo, porque você já estabeleceu um ciclo na sua vida em que você acaba, mesmo sem querer, você acaba buscando as mesmas experiências. Mesmo sem querer. Você diz que quer encontrar um amor verdadeiro. O grande problema é que você nunca conheceu um. Você nunca conheceu um. Você conheceu o falso, mas o verdadeiro não. Então a tendência é você achar mais amores falsos, mais experiências temporárias, do que acertar no verdadeiro. Então, para isso, você precisa quebrar esse ciclo. Você precisa desprogramar-se desse ciclo que você entrou e que agora está praticamente colocando a sua vida amorosa no piloto automático. Você está programado para fracassar na vida amorosa. E não só isso. Eu não estou querendo aqui ser negativo, pessimista, não. Estou querendo ser realista para abrir os seus olhos. Mas, com o seu histórico, aos 21 anos, já ficou com mais de 40 mulheres e 9 relacionamentos sérios. Você, se continuar assim, vai ter dificuldade de encontrar uma mulher que vai aceitar essa bagagem sua. Talvez, Renato, talvez não seja nem só da parte da mulher, mas ele mesmo, né? Porque quanto mais relacionamento sexual você tem antes de casar, mais bagagem sexual você carrega para dentro do casamento. Você vai casar e a sua ideia é casar e ficar com aquela pessoa para o resto da vida. Mas imagina você trazendo um pouco de um monte de gente lá atrás que deu errado, que não tinha nenhum amor, não tinha nada, vocês não tinham nenhum relacionamento como essas prostitutas, né? Imagina você carregar tudo isso, toda essa bagagem, todo esse lixo para dentro do seu casamento. Imagine as comparações. Imagine você estar casado e dentro do casamento você tem aí dezenas de outras mulheres do seu passado que você acaba, sem querer, comparando com a sua esposa.
Imagine a frustração. Imagine a insegurança da sua esposa. Então, o que nós estamos falando aqui, André, e para todas as pessoas que estão nessa situação, porque a situação do André não é única. Há muitas pessoas assim, muitas pessoas que já passaram nas mãos de muitas outras e que já também tiveram muitas outras passando por suas mãos. E estão carregando bagagens assim. E elas estão cheias de medos. Ou estão, talvez, não têm medo. Há pessoas que dizem assim, não tenho medo de nada, eu não me arrependo de nada. Não me arrependo. Quando pintar um amor verdadeiro, eu vou aceitar, eu vou me casar, nós vamos ser felizes para sempre. Ela não está entendendo a seriedade, a gravidade do problema dela. O quanto ela carrega nessa bagagem, que só vai se abrir lá quando ela vier se casar. Porque essas pessoas, Renato, elas usam as celebridades como referências, que são as pessoas que normalmente levantam essa bandeira aí. Não me arrependo de nada, faria tudo de novo, né? Então, mas na realidade, porque isso aí é tudo da boca para fora. Nós estamos falando para você aqui da realidade. Uma coisa é a realidade, outra coisa é a pessoa falar, porque existem extraterrestres em outros planetas, sabe? Isso aí é uma coisa que uma pessoa acredita ali. Mas não é a realidade que nós sabemos, os fatos são esses. Você não quer ter essa vida. Você, André é o nome dele? André. Você, André, você não quer ter essa vida. Mas o que você tem feito? Você tem vivido essa vida que você não quer. Você tem feito exatamente o que você não quer. Você vê que como que você mesmo não está conseguindo reconciliar o que você quer com o que você faz. Porque você quer um amor verdadeiro, mas você vive saindo com prostitutas. Você vive se relacionando com qualquer pessoa. Sem amor, sem nada. Então, o fato é que realmente você precisa parar para tudo e procure ajuda. E é essa ajuda que nós estamos oferecendo a você através das nossas palestras semanais da Terapia do Amor. E este evento que haverá da quebra do azar, a quebra deste ciclo de maldição na sua vida amorosa, que vai ser agora dia 13 de agosto, é algo que você não pode ficar de fora, porque você vai aprender, primeiro, onde está a raiz do seu problema. Porque você provavelmente nem sabe de onde vem isso. Você vai aprender, você vai descobrir a raiz, de onde está saindo esse azar todo na sua vida amorosa e como quebrar esse ciclo que já está programado dentro de você. Dia 13 de agosto, nós estaremos fazendo esse trabalho na Terapia do Amor em todas as localidades da Terapia do Amor. E aqui no Templo de Salomão, especialmente, às 20 horas, Cristiane e eu estaremos fazendo esse trabalho. Marque a data, 13 de agosto, às 20 horas. Dizem que o mês de agosto é o mês do desgosto, mas para você vai deixar de ser uma vida de desgosto na sua vida amorosa. Guarde o endereço, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, no Templo de Salomão, mas em todas as localidades da Terapia do Amor. Você pode acessar agora o site terapiadoamor.tv para mais detalhes. Nós já voltamos, continue aqui com a Escola do Amor Responde. Eu vim de 11 relacionamentos frustrados. Quantos? 11. Namoro, assim, sério, casamento? Sempre com essas promessas, né? Namoro sério, casamento. A minha primeira vez eu fui violentada. E assim, desde essa primeira vez em que eu fui violentada, assim, eu me relacionava, mas não dava certo. E aí no 11º, que mulher vai contando, né? Aí eu falei, eu não quero mais, chega, né? Não quero mais saber de homem, porque assim, nesses relacionamentos tiveram assim, traições, né? Promessa de casamento, noivado, e não estava certo. E aí, quando ele me conheceu, eu não queria mais. Então, ele teve uma insistência, né, em querer me namorar. Foram 6 meses, mais ou menos. Depois de 6 meses, eu aceitei começar um namoro com ele. Nós tivemos 5 anos de namoro. Ele estudava, eu também. Nós decidimos nos casamos. E aí começaram os problemas, porque eu acordava cedo para trabalhar,
e ele ficava em casa dormindo. Eu estava voltando do trabalho, ele estava indo para a academia. E, assim, todas as contas da casa nas minhas costas. Então, assim, era tudo. E aí ele tinha clientes para atender e não ia atendê-los, né? E assim, aquele sofrimento, né? Enfim, ele tinha um perfil totalmente diferente do meu, né? Que no namoro eu não percebia, porque cada um tinha a sua casa, cada um tinha a sua dinâmica. Você fizeram 5 anos que você não percebeu isso? Não percebi. Então, são 6 meses. Em 6 meses ele não mudar, eu estou anulando o casamento. E aí, nesses 6 meses... eu comecei a lutar na terapia e ele começou a mudar. Então, eu tive um relacionamento de 5 anos, só que eu era roqueiro, não tinha muito objetivo de vida. Meus pais me sustentavam, não me ensinou a lutar para a vida. Então, assim, se eu tivesse dinheiro para comprar CD, já estava bom. Eu sempre fui muito independente, então acho que é por isso que eu não percebi. Então, assim, eu sempre tive meu trabalho, meu dinheiro, eu sempre era focada muito nos estudos, enfim. E aí, quando eu me casei com ele, assim, eu não, assim, por mais que eu fosse independente, eu não queria sustentar ninguém. Assim, eu não queria, assim, ter casado e, assim, sair para trabalhar e ele dormindo. E aí, assim, aí eu perseverando, ele foi mudando. E ele foi mudando de fato. Só que, e aí foi quando eu decidi ter o meu filho. Mas aí ele já estava mudado. Eu já estava num cargo bom, ele já estava com a loja dele, a gente estava numa estrutura. A gente tinha ido para um apartamento maior, a gente estava bem. Só que aí, com o meu filho, eu parei de vir na terapia. Com a criança, eu comecei a priorizar mais o meu filho, foi um parto difícil, enfim. Aí tudo aquilo que eu sofri no início do casamento, onde toda a casa estava na minha responsabilidade, voltou tudo de novo. Então, novamente, eu me vi com ele dormindo, não querendo ir tocar a loja, as dívidas do lado dele aumentando, porque ele passou a não dar o dízimo, né? Enfim, várias coisas que foram acontecendo. E aí eu tive força, graças a Deus, para voltar. Aí quando eu voltei mesmo, de fato, para lutar por ele, foi no templo. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei já com... Eu estava assim, com... muito mal, assim, eu não queria mais assim estar com ele, queria me separar, mas não tinha força para me separar porque eu não estava trabalhando. Foi tudo muito difícil, mas É uma guerra, na verdade. Sim, teve agressão. Ele chegou a apertar a minha perna e agredir muito forte, a ponto assim que se eu fosse no médico eu tinha que denunciá-lo. O que mudou na sua vida? Não, responsabilidade, foco tanto na família, menos. Antes eu pensava mais em mim, agora eu vejo mais a questão de família, prioridades, né? A família, o meu filho. É uma transformação assim que assim, vir mesmo, exercitar e não desistir. Já tinha um relacionamento antes do meu esposo, né? E esse relacionamento eu trouxe com o meu esposo muitos traumas. Eu era agredida, eu tinha relações sexuais à força. Então, eu comecei a trazer esses traumas comigo e eu desacreditei do amor. Eu não queria me envolver sentimentalmente com ninguém. Eu queria apenas poder tentar reconstruir aquilo que a minha escolha mesmo destruiu. Foi assim que eu conheci o meu esposo. Foi então que a gente começou a namorar, moramos juntos, né? Ele me aceitou, mesmo grávida. E, aparentemente, era tudo bom. A gente saía junto, ele era usuário de droga, bebia, só queria saber de amizade, estádios. Me levava junto. Mas, porém, no momento, aquilo ali era bom. Foi quando eu engravidei novamente do meu esposo. E ele não ligava mais para mim. Aí eu falei, pronto, vou ficar abandonada novamente. Largada em casa, não me levava para sair. Eu tinha complexo de inferioridade, me achava feia. A cada mês eu engordava mais. E ele não me notava em nada. Eu perguntava para ele, vamos sair, não me levava, me ignorava. Era 2 estranhos dentro de casa. Eu trazia uma bagagem ruim do passado. Que eu estava namorando e fui traído. E nisso eu trouxe um trauma dentro de mim. Só vou curtir a vida. Isso estava dentro de mim, quando eu comecei a namorar com ela. Mas eu nunca falei isso para ela, né? Mas eu mostrava para ela que eu daria confiança para ela, eu estaria junto ali, qualquer necessidade, qualquer ajuda. Mas sempre eu priorizava a amizade. Onde que ela não recebeu elogio dentro de casa, ela recebeu lá fora. Aí nisso veio uma situação muito ruim, onde fui no fundo do poço mesmo, onde que eu vi ela me traindo. Ali acabou o meu chão. Toda aquela bagagem que eu trazia no outro relacionamento, no namoro, acabou entrando dentro de mim. Eu falei, não, mais uma vez eu fracassei.
Eu não tinha valor nenhum porque eu não traía ele uma vez. Era constantemente, era direto. Já virou um vício. Era meu escape de solidão, era a traição. E a gente recebeu o convite para terapia. Não tinha nada a perder, já tinha perdido tudo, já tinha perdido a imagem. Eu precisava salvar o meu casamento. E eu pulei de cabeça. Eu precisava abrir mão de homens, precisava abrir mão de orgulho, de manias. Eu precisava abrir mão de tudo que me atrapalhava, impedia do meu casamento andar. Houve dentro de mim uma transformação. Eu comecei a ter forças para resistir às tentações. Eu queria largar tudo que era errado, né? Primeiramente. Aí eu falei assim, não, se essa é uma oportunidade, então eu vou largar também o meu orgulho. E nisso a gente até conversou como que a gente ia fazer. Aí é onde também larguei as mãos da amizade, larguei os amigos, abri mão de usar droga, de beber, porque eu não queria mais aceitar aquela situação. E nisso que a gente se uniu. Hoje há diálogo, hoje há alegria. Hoje minha mãe, ela olha pra gente, ela fala, é até engraçado, eu não acredito que vocês estão assim. Hoje, as pessoas que olhavam pra gente como uma vergonha, quer saber como que a gente fez para mudar. Hoje a gente é um referencial. Às quintas-feiras, no Templo de Salomão, Renato e Cristiane Cardoso repassam os seus conhecimentos a casais e solteiros que buscam solucionar os problemas de sua vida amorosa. É tipo uma escola, né? Cada dia você vem e aprende mais um pouco. Você não pode faltar. Se faltar na matéria, você perde tudo, né? Aí eu tô vindo pra cada dia mais aprender, né? Eu ainda ouço as palestras todos os dias pela TV. Leio o livro, sempre busco informações no blog, no Facebook, porque é algo que acrescenta muito, é uma escola. A gente aprende para depois fazer a prova lá fora, a gente vem aprender bastante. Nós viemos aqui porque eu vi passar na televisão, eu sigo a Cristiane no blog, para ouvir o que ela tem a dizer referente ao relacionamento. A primeira coisa que acontece quando a pessoa entra em depressão é o quê? Ela para de se cuidar. Ela não toma banho, ela não se arruma. Ela quer ficar num quarto fechado, ela não tem ânimo. Por quê? Porque dentro dela, ela está tendo problemas com ela mesma. Mas quando você está bem, seu prazer, um dos seus prazeres na vida é se cuidar. Poxa, é o meu corpo. Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar de mim? A cada semana, um novo aprendizado. E quem frequenta, comprova que as palestras valem mesmo a pena. Antes da terapia do amor, a minha vida estava assim, ó. Eu era muito orgulhoso, sempre eu estava certo. Para mim, eu vinha assim, não precisava que eu via aquilo que eu já sabia. Aí, eu levava muita minha brincadeira, nunca levava a sério, sempre fui o certo. Eu cheguei de um relacionamento frustrado, estava muito machucada e eu tinha muita cobrança em cima do relacionamento. Eu cobrava muito a ele e não entendia o lado dele também. Então, com isso, ele não se dedicava e eu me dedicava demais. Então, a gente tinha muitos problemas, a gente discutia, conversava e não chegava em lugar nenhum. Nas palestras, eu aprendo a lidar com o dia a dia, porque eu nunca fui casada, são coisas novas. E a terapia, ela ensina mesmo como lidar com isso, para não errar. Eu mudei a mentalidade que eu tinha, aquela concepção sobre o relacionamento, né? Que eu já tinha formado na minha mente, obviamente por um relacionamento anterior frustrado, né? E aí foi mudando e a gente se conheceu e o que eu fui ouvindo, passei a aplicar, né? Na minha vida. E foi assim que a gente conseguiu obter um êxito, pelo menos até aqui, né? Você aprende a cuidar de você mesmo, primeiro, para depois você fazer outra pessoa feliz. Eu aprendi o quê? Aqui nem sempre eu estou certo. Às vezes eu posso tentar, né? Mas tem que ceder, para não ter confusão nem briga. Aí eu tirei meu orgulho, machismo, e aprendi a ouvir mais, né? Porque sempre a última voz era minha. Eu aprendi a cuidar de mim primeiro, de estar pronta primeiro, a cuidar e gostar de mim em primeiro lugar, porque se eu não me amar, eu não posso amar ninguém e ninguém vai me amar. Então eu tenho que me amar primeiro. Tem muita gente bonita e infeliz no amor, porque beleza é questão de você se cuidar. A pessoa, ela só é feia se ela for preguiçosa. É questão de saúde, é questão de cuidado com a pessoa que você tem do seu lado.
A Kátia passa por um doloroso processo de divórcio e encontrou na terapia do amor conselhos que ajudam a enfrentar a situação de forma mais tranquila. Quando eu comecei a frequentar a terapia do amor, eu comecei a entender muitas coisas sobre mim mesma que eu não conhecia. Dos meus erros, dos meus acertos, né? E tá me fazendo enxergar o novo. Quando eu ouço o Renato, me dá uma paz, me dá uma esperança de dias melhores, né? Porque às vezes a gente se apega tanto pelo sentimento do coração e deixa um pouco a razão de lado. E com as palestras eu tenho entendido mais a razão, né? De entender mais os erros que a gente comete nos relacionamentos. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca mais tempo. A palestra é gratuita. Foram 7 meses de tratamento com as 7 essências do amor. Cada essência, um aprendizado. A cada lição, o poder para começar a mudança. Agora vamos unir o poder das 7 essências. Mirra, Hisopo, Levonar, Nardo, Bálsamo, Cipreste, Aloés. As 7 essências do amor, unidas para uma poderosa unção sobre a sua vida amorosa, com exclusividade na Terapia do Amor, dia 6 de agosto, quinta-feira, às 10 da manhã, 3 da tarde e às 8 da noite, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv e em todas as localidades da Terapia do Amor. Nós aguardamos você na Terapia do Amor. Você pode participar conosco nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira, dia 6, nós estaremos distribuindo a unção com as 7 essências do amor. E na próxima quinta-feira, dia 13 de agosto, será o grande evento deste afastamento do azar no amor. Se você está num relacionamento e se considera infeliz, ou você já teve vários, nunca deu certo, nunca conseguiu formar um relacionamento, você não pode perder esta oportunidade. Acesse o site terapiadoamor.tv para mais detalhes. Nós estamos aí às portas de uma data muito importante que eu gostaria já de pincelar aqui, porque nós vamos ter um grande evento agora no Dia dos Pais, no domingo, dia 9 de agosto, Dia dos Pais, às 18 horas, na nossa palestra da Transformação Total de Pais e Filhos, nós estaremos falando com todos os pais, não somente homens, mas mães também, e filhos e filhas, nesta palestra familiar. E o evento tem como foco, como tema, o filho pródigo. Todos nós conhecemos um filho pródigo, alguém que a gente aguarda a sua volta, o seu retorno, a sua mudança e transformação. E você talvez seja um filho pródigo. Você já esteve muito melhor na sua vida, você caiu muito, você passou por uma decadência espiritual, emocional, talvez até de caráter. E hoje você é uma pessoa que você sente vergonha do seu presente. Você tem orgulho de quem você foi, de momentos na sua vida em que você estava melhor, mas hoje você é uma simples sombra, uma simples caricatura de quem você foi. Como a história do filho pródigo. A maioria das pessoas conhece a história, mas talvez você não saiba os detalhes, mas o filho pródigo, a história conta que ele decidiu sair da casa do pai.
E ele então foi curtir a vida, foi conhecer o mundo e achou que estava arrebentando, que estava fazendo a melhor coisa, a melhor decisão da vida dele. Só que o que ele encontrou foi tudo o contrário. E quando ele perdeu o dinheiro, quando acabaram as riquezas, as condições econômicas, também se foram os amigos. E ele chegou a um ponto em que ele quis comer a comida dos porcos. E os donos dos porcos não permitiam. Você já imaginou a situação? Pois é. Agora, traduza isso para a vida do dia a dia das pessoas. Muitas pessoas estão vivendo assim, vivendo piores do que um animal. Às vezes eu fico pensando, né? Nós temos um cachorrinho, o Seven, você já deve ter visto nas redes sociais, você que nos acompanha. E o Seven é uma alegria na nossa vida. E nós cuidamos bem dele. Não mimamos, mas cuidamos bem, porque o animal merece de bom trato. Todos os animais merecem bom trato. Mas eu fico pensando às vezes, quantas pessoas têm uma vida pior do que a de um animal de estimação. Uma vida pior em todos os sentidos. Em todos os sentidos, porque elas não têm paz em casa, elas não têm, às vezes, as necessidades mais básicas, como o filho pródigo, nem comer chegou a um ponto que ele conseguia ter comida, ter alimento. Essas pessoas não têm dentro de si a paz interior, têm um sentimento de culpa tremendo que o filho pródigo também tinha. Porque ele chegou a um ponto em que ele pensou bem, ele colocou a mão na consciência, ele falou, meu Deus, que burrada que eu fui fazer na minha vida. Eu fui estúpido. Eu decepcionei a Deus e decepcionei o meu pai, todo mundo. E ele, com um sentimento de culpa, ele pensou assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar. Mas ele achava que o pai não iria mais recebê-lo. Então ele já pensou, já programou assim na mente dele. Ele falou, quando eu chegar lá, eu vou implorar o meu pai para me aceitar como se fosse um dos empregados dele. Porque qualquer empregado do meu pai vive melhor que eu. E então ele colocou a mão na consciência e foi. E quando chegou lá, qual não foi a surpresa dele que o pai o recebeu de braços abertos, deu um banquete, não fez caso do passado dele, simplesmente ficou feliz. Por quê? Porque aquele que estava morto reviveu e o que estava perdido foi achado. Então, assim como o filho pródigo, há muitos filhos pródigos por aí, não só filhos, mas eu diria que até pais pródigos, irmãos pródigos, irmãs pródigas, amigos pródigos, pessoas que estiveram bem e que você até hoje aguarda que elas voltem a ser o que elas foram antes. Muito bem. Então há uma oportunidade, você pode fazer alguma coisa sobre isso. Você é um filho pródigo? Você conhece alguém que seja um filho pródigo e você gostaria de dar uma oportunidade para esta pessoa? Então, convide esta pessoa para estar conosco no Dia do Filho Pródigo, que será neste domingo, às 18 horas, na palestra da Transformação Total de Pais e Filhos. Todos serão bem-vindos e será algo restaurador, reconciliador. Será uma oportunidade para você voltar para a casa do Pai e se reencontrar com a vida. Você que se perdeu no caminho da vida, do mundo, e você quer reencontrar o seu caminho, então anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, no Templo de Salomão, na palestra A Transformação Total de Pais e Filhos. Este grande evento como tema, o Filho Pródigo. Nós vamos a uma pausa e já voltamos com a Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com. Os pais de antigamente exerciam ao máximo sua autoridade sobre os filhos. Eram autoritários e reprimiam todos os desejos. Os pais de hoje se acovardam diante do poder crescente dos filhos. Existem crianças que batem de verdade nos pais e eles não sabem como reagir.
relacionamento entre pais e filhos se tornou um desafio. Ismael não tinha um bom relacionamento com os pais, já que era viciado em drogas. Por causa das drogas, eu cheguei a pegar a roupa do próprio corpo e vender na boca de fumo para poder sustentar o meu vício. Conceição tinha a vida destruída dentro de casa e só pensava em tirar a própria vida. Antes de eu participar das palestras, dentro da minha casa era um inferno, tinha muitas brigas, havia até muitas agressões entre eu e os meus pais. E devido a isso eu fiquei com depressão, síndrome do pânico. E o pior momento foi quando eu tentei cometer o suicídio. Eva era alcoólatra. Por causa do vício, chegou a agredir várias vezes os filhos. Eu era frustrada, eu tinha depressão, eu usava maconha por muitos anos, por 40 anos, né? Fui viciada em maconha, fui alcoólatra e cigarro. Eu batia nos meus filhos, eu atirava eles no chão, pisava no pescoço deles. Eu era frustrada e eles também. E eles imploravam, mãezinha, pelo amor de Deus, te livra disso que tu vai morrer. Mas eu não conseguia. Uma vontade que dá é de desistir. Falar, sabe uma coisa? Vai viver sua vida, eu não quero mais saber. Mas quando você desiste, aí que o que ele não fazia antes, aí que ele vai fazer. O que ainda estava segurando ele na boa influência que era você, agora já não tem mais. Não tem nada mais ligando ele àquela boa influência. Vícios, suicídio e agressões. Os três vinham de lares destruídos, mas a palestra Transformação Total de Pais e Filhos mudou essa realidade. A palestra me ajudou a ser uma pessoa totalmente transformada. Hoje eu estou liberto dos vícios, sou uma pessoa melhor, sou um trabalhador melhor. E hoje eu vivo em paz comigo e com a minha família. Hoje tem paz, não há mais brigas. Hoje os meus melhores amigos são meu pai, a minha mãe. Hoje eu não tenho mais o desejo de cometer o suicídio. Após a palestra tudo mudou. Hoje o vício ficou para trás. Eu sou uma nova mulher e sou uma ótima mãe para os meus filhos. Cheia de amor para dar. Olha, uma mãe que eu nunca tinha sido. Hoje eu consigo dar o amor e o carinho que os meus filhos precisam de uma mãe. Aqui, milhares de famílias são transformadas. Tudo por causa dos conselhos do Renato e da Cristiane. Às vezes a mulher não tem atenção do marido e ela envenena o filho. Ah, tá vendo? Seu pai novamente chega tarde em casa, novamente não vai fazer nada com a gente esse fim de semana. E vai envenenando. E você tem que tomar cuidado, você tem que zelar por isso. Dentro de mim não havia paz, eu era rebelde. Assim, os conselhos que a minha mãe dava, para mim não adiantava de nada. Eu fazia tudo ao contrário. Que a gente busca, sim, uma mudança de vida mesmo. De aprender a lidar com os filhos, de ser mãe. Os irmãos um entende o outro, um sabe lidar, pai, filho. É uma união, uma harmonia, né, dentro de casa, uma paz dentro de casa, né, que antes não havia. Não tem nem palavras para descrever como é que é a minha família hoje. Hoje eu tenho paz, nada se compara ao que a gente recebe aqui. Dona Maria trouxe o filho para a palestra. Aqui, viu a única saída para os problemas. Eu via ele naquela situação, mas eu não desistia de assistir as palestras. Eu cria que um dia ele ia mudar. Então ela vinha na parte do carinho, o carinho que eu não tinha na rua, não tinha no tráfico, e ela me dava. Ele parou de usar droga, ele casou, tem a casa dele, a família dele, e ele também está assistindo as palestras também. Eu venho às palestras junto com a minha esposa, com meus filhos, com a minha mãe. Tenho uma casa, minha esposa tem um salão de beleza, tem um bom emprego, família transformada. A palestra acontece todos os domingos às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. A entrada é franca. Com o aumento do número de separações, pessoas que não querem mais errar têm buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento. Hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado. Muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor, e outros, ainda casados, têm considerado o divórcio. Mas, para quem é da fé, um recomeço não basta.
é imprescindível seguir a palavra de Deus. No áudio estudo Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, Renato e Cristiane Cardoso esclarecem: em que circunstâncias um cristão pode divorciar? E se divorciar, pode casar novamente? O que é o divórcio para Deus? Livre-se das dúvidas para decidir certo definitivamente, sem medo ou culpa. Áudio estudo em CD, Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, com os autores de Casamento Blindado. Peça agora para entrega em sua casa pelo site casamentoblindado.com ou pelo Televendas 21 3296 9393. Existem 10 principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento: traição, quebra de confiança, falta de atenção, carência, brigas constantes, ciúme, frieza sexual, ama mas não é correspondido, gênios diferentes, não conseguem dialogar, desprezo e rejeição. Não sinto mais amor, o amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa por algum desses problemas? É possível vencê-los. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão, quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Nós vamos responder agora a pergunta do Emerson. Ele é bem direto ao assunto, um problema que muitos homens têm enfrentado. Ele diz assim: sou viciado em masturbação há 8 anos. Pratico isso todos os dias. Mesmo namorando e transando com a minha parceira, eu continuo fazendo isso. Como posso superar esse vício? Bom, primeiramente, é bom ver que você reconhece que isso é um vício, porque a maioria que pratica isso não costuma reconhecê-lo. Então, o primeiro passo você já deu. Você reconhece que é um vício e você está pedindo ajuda. Muito bem. Então, o que acontece? A masturbação, quando o vício está instalado, você tem que entender que ela é parte de um processo. Ela é parte de um processo que você praticou tantas vezes que você procura sempre reproduzir através daquele ato, como qualquer vício. O vício é uma experiência que, uma vez você a tendo e essa experiência estimulando uma área do seu cérebro que te dá prazer, você vai buscar, o teu cérebro vai te mandar buscar novamente aquela experiência. Seja qual for o vício, seja a cocaína, o álcool, o que for, você vai buscar. E a masturbação não é diferente. Então, há um processo e não é uma coisa só que você tem que fazer. O que acontece? Você tem que se limpar de tudo que conduz ao início desse processo. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é a limpeza da mente, o Emerson. A limpeza da mente. Você se masturba, toda pessoa que se masturba, ela tem que alimentar a mente. Porque a masturbação não é algo somente físico, é algo também mental. Então, normalmente, a pessoa ela alimenta a sua mente com imagens de pornografia, ela tem que imaginar, ou ela tem que assistir um vídeo, ela tem que alimentar aquilo com algum tipo de informação. Então você tem que começar a cortar, já pela raiz, os meios, as fontes de onde você tira essa informação. Então, se você está, por exemplo, consumindo pornografia, você tem que cortar a pornografia. Você não vai conseguir parar de se masturbar enquanto você consumir pornografia. Você, por exemplo, quem consome pornografia tende a olhar para as mulheres também em vida real
com outros olhos, costuma olhar para as mulheres na rua, em qualquer ambiente, e despir as mulheres com os olhos. Isso se torna um hábito, um vício também. Você vai ter que se treinar a, quando olhar para uma mulher e você se pegar já imaginando aquela mulher, o corpo daquela mulher, como você viu na pornografia, você tem que se treinar a mudar os olhos, mudar o seu foco para outra coisa. Isso vai começar a quebrar esse início de processo da masturbação. Então, remover as fontes que alimentam esse desejo em você, seja a pornografia, ou seja os olhos, onde você estiver absorvendo essa informação, às vezes até os ouvidos, os programas de TV que você assiste, as músicas que você ouve. Há muitas músicas hoje que induzem ao pensamento do sexo, especialmente música funk, esses tipos de música. Então você vai ter que fazer uma limpeza, uma desintoxicação geral do que você consome. Você vai ter que encontrar atividades substitutas. Atividades substitutas. Quer dizer, você diz que mesmo tendo sexo com a sua parceira, você não consegue parar de se masturbar. Então, porque você já está no ciclo, no processo de vício. Mas você pode sim decidir que você não vai mais se masturbar. E você consegue. E há uma história que ilustra muito bem isso. Porque um rapaz uma vez ligou para um programa de rádio com o mesmo problema. Só que o problema dele era vício de sexo. Ele era viciado em mulher. Ele não podia ver uma mulher bonita que ele corria atrás até que ele conseguiria levar aquela mulher. Ou se não conseguisse aquela, ele ia a uma prostituta, mas ele ia ter que ir para a cama com alguém naquele dia. Então ele ligou para um programa para falar com um especialista que estava dando uma entrevista sobre o assunto e falou: olha, eu tenho esse problema. Eu sou viciado em sexo. O que eu posso fazer? Como é que o senhor pode me ajudar? E o especialista perguntou para ele: vem cá, diga para mim então uma coisa. Se você estivesse num bar e lá no bar você olhasse do outro lado e visse uma mulher muito bonita, muito atraente, daquelas que você gostaria de levar para a cama. Só que ao lado dela estava o namorado dela, que tinha nada mais, nada menos do que 2 metros de altura, um lutador de MMA, musculoso, está ao lado dessa mulher lindíssima. O que você faria? Então o rapaz respondeu e falou: bom, eu acho que eu não iria até ela. E o especialista respondeu: você está curado. Você está curado. Por que ele estava curado? Por quê? Porque ele naquele momento sabia que se ele fosse até aquela mulher, ele iria apanhar do namorado dela. Então ele era mais inteligente que aquilo e tinha a capacidade de dizer: não, opa, essa não, eu não posso ir até lá. Quer dizer, ele acabou de provar que ele tinha sim domínio próprio. E este é o grande engano das pessoas que dizem assim: eu quero, mas eu não consigo, eu não consigo parar, não consigo parar. Você consegue porque em dadas situações você para, você se domina. Por exemplo, quem se masturba, normalmente se masturba num lugar privado, fechado, não se masturba no meio da rua. De vez em quando você até vê notícia de um maluco assim, mas é porque já tá maluco, pirado mesmo. Mas normalmente a pessoa faz isso num lugar fechado, porque é uma situação que você não quer estar exposto. Então, quer dizer, só isso já mostra que você tem domínio próprio. Porque se você não tivesse domínio próprio, você ia sair por aí... você ia sair por aí em qualquer lugar, qualquer hora, se masturbando. Então você tem domínio próprio. Você talvez não o exercita nos momentos que você quer, ou que você poderia. Mas que você tem, você tem. Então você tem que começar a exercitar este domínio próprio. Agora, se você diz assim: olha, não tem jeito, para mim não tem jeito, eu já tentei e não consigo, é mais forte do que eu. Então aí você tem que buscar ajuda espiritual, porque há tipos de vício que são causados por forças espirituais e você tem que se livrar disso de forma espiritual. Você tem que quebrar esse ciclo aí da sua vida. Então eu recomendo a você, Emerson, a fazer isso.
você nos escreveu aí de Pernambuco. E nós temos um trabalho que é feito todos os domingos, chamado Cura dos Vícios. Cura dos Vícios. Você pode procurar aí em Pernambuco, que nós temos esse trabalho aí. Você pode até acessar o site viciotemcura.com, viciotemcura.com, e procurar o endereço aí em Recife ou em outra cidade de Pernambuco, onde você estiver mais próximo, e buscar essa ajuda, porque eu tenho certeza que você vai recebê-la. E se você nos assiste, nos ouve em qualquer parte do Brasil e tem um problema semelhante, se você tentar as dicas práticas que eu dei e não conseguir, mas tentar mesmo, fazer a sua parte, tentar mesmo e não conseguir, então faça o que eu estou falando para o Emerson, buscar ajuda neste tratamento da cura dos vícios. O endereço do site, novamente, é viciotemcura.com. Inclusive, nós fazemos esse trabalho aos domingos aqui no Templo de Salomão, às 18 horas também. Dentro da palestra da Transformação Total de Pais e Filhos, nós temos feito este trabalho e tem surtido muito resultado, especialmente nas pessoas que têm problemas de drogas, de qualquer tipo de vício. Mas nós temos muitos casos de ex-viciados em crack, droga, cocaína, outros tipos de drogas que têm recebido ajuda através deste tratamento da cura dos vícios. Você é convidado para estar com a gente. Vamos, inclusive, agora ouvir algumas histórias sobre essas pessoas que têm sido ajudadas através deste tratamento. Faz 3 meses. Você não usa mais? Não uso mais. Era viciado há quanto tempo? Há uns 10 anos. 10 anos. Perdeu o que para as drogas, para os vícios? Tá perdendo meu emprego, meu carro, minha vida, né? Já não tinha mais fé em mim, né? Eu vim aqui, a primeira vez que eu sentei aqui, eu estava totalmente sem fé. Para mim, eu só estava esperando a morte me levar. Mas o primeiro dia que eu pisei aqui, consegui meu emprego de volta, meu carro estava perdendo, estava sem seguro, estava com a prestação atrasada, consegui quitar, consegui fazer tudo. Não tem mais desejo pela droga? Não tem mais desejo pela droga, pelo mundo, por nada. Na verdade, assim, eu sempre tive uma personalidade muito forte e a gente acabava brigando muito, porque eu queria sair, eu queria curtir, eu queria viver minha vida e minha mãe me impedia, minha mãe me proibia, pegava no meu pé o tempo inteiro. Eu queria ser livre, por mais que eu sabia que o que ela estava fazendo era bom para mim, mas eu queria ter a minha experiência, eu queria viver e a minha mãe não deixava. Então, a minha casa, a gente tinha muito problema, a gente tinha muitos conflitos, a gente não tinha paz. A nossa família não tinha paz. Dentro da minha casa, eu não me sentia bem, eu preferia ficar na rua, porque lá era briga o tempo todo, era minha mãe querendo me proibir, pegando no meu pé, e eu não queria aquilo. Comecei a participar das palestras e eu mudei. Eu quis isso para mim. Eu vi que aquilo que eu queria, tudo aquilo que eu tinha não era nada. E foi quando eu vim. Gostei, e aí eu falei, não, eu quero que minha mãe mude também. Você veio primeiro sozinha? Sozinha. Qual idade você tinha quando você começou? 16 anos. Eu aprendi que eu poderia ser melhor, eu aprendi que eu poderia ter uma família em paz, eu aprendi que a minha casa poderia mudar, que aquilo eram situações que eram criadas e que aquilo poderia acabar. Eu aprendi a respeitar a minha mãe, a ficar calada, porque antes ela falava e eu falava mais ainda, e era grito, e aquilo tudo me atrapalhava. Aquilo tudo tinha uma barreira entre eu e ela. E quando eu aprendi isso, eu comecei a praticar, aí foi quando a minha mãe começou a vir. A partir daí eu comecei a perceber que ela ficou mais... passou a ser uma filha melhor, passou a me ouvir, obedecer. E eu fui percebendo a mudança e eu quis também conhecer por que ela tinha mudado. Aí, vindo também, eu conheci e tudo mudou. Hoje é diferente. E como que ela mudou com você depois? Minha mãe ficou mais próxima de mim. Minha mãe ficou mais carinhosa, que antes ela era um pouco distante. O jeito dela começou a mudar. Às vezes, os meus amigos chegavam em casa para me chamar. Tá aqui não, que não sei o que, fazia maior escândalo. O jeito dela mudou, o convívio. Já não tinha mais aquelas brigas, aquelas coisas. A gente brincava mais, a gente se aproximou mais. Eu era viciado na cocaína e na maconha. Eu vivi 6 anos escravo da droga e trabalhando no tráfico. E a minha vida era destruída, perdi tudo. Minha família, morei na rua, até a ponto de eu dormia com os ratos, eu fazia minhas necessidades no chão, eu não tinha banheiro, não tinha lugar nenhum. Você perdeu o que para as drogas? Perdi minha mãe, minha família, porque
eu acreditava nos amigos, não acreditava na minha família. Foi a ponto de eu sair de casa e ir para o tráfico. Porque isso colocou isso na minha cabeça do nada. Eu vou para o tráfico e virei traficante do nada. Você ficou sabendo do tratamento, começou a fazer aqui há quanto tempo? Bem, tem 5 meses já. E há quanto tempo você não usa mais? 5 meses. Eu tinha 6 anos que eu usava. Aí depois desses 5 meses eu não uso mais. Não tem mais nenhum desejo? Nenhum desejo. E o tráfico? Saí, não sinto mais nada. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Eu aprendi aqui na palestra que a gente pode ser compreensivo, conversar, se aproximar dos nossos filhos sem obrigá-los e nem colocá-los numa redoma. Como lidar com a nova geração, que o mundo hoje, tem nos surpreendido, tem sido maravilhoso. Os ensinamentos que eles passam, eu absorvo na minha vida, porque eu vejo que é essencial, tudo que eles falam. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra para transformação total para pais e filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Bom, antes de encerrar hoje, eu quero somente responder aqui uma rápida pergunta da Nayara. Ela diz assim, ontem estive na palestra e vocês comentaram sobre uma cerimônia de noivado que acontecerá dia 20 de agosto. Como faço para participar? É verdade, Nayara. Nós estamos anunciando uma grande oportunidade para os namorados que já chegaram à conclusão que está na hora de noivar. Eles querem partir para o próximo nível de compromisso no relacionamento. Querem trocar alianças de noivado. Muito bem, nós teremos uma grande oportunidade para os casais que quiserem trocar aliança de noivado, fazê-lo no Templo de Salomão, na Terapia do Amor, dia 20 de agosto, às 20 horas. Se você quer participar dessa cerimônia, você não precisa pagar nada, você não precisa registrar com antecedência, mas você precisa, obviamente, comparecer no dia 20, chegar a horas, o que quer dizer, a cerimônia começa às 20 horas, vocês têm que estar ali, eu aconselho, no máximo 7h30, 7h40, para vocês poderem se acomodar, sentar, pegar um bom lugar, e vocês precisarão trazer no mínimo 2 testemunhas do noivado de vocês, ok? Pode trazer mais, amigos, familiares, mas pelo menos 2 testemunhas. Então você que quer tomar essa atitude e noivar, trocar alianças aqui no Templo de Salomão, apresentar o noivado de vocês, o futuro casamento de vocês aqui neste lugar sagrado, então você é convidado para estar conosco nesta oportunidade única, dia 20 de agosto, a consagração dos noivados no Templo de Salomão, às 20 horas, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Não é preciso prévia marcação, apenas chegar no dia, na hora, e trazer 2 testemunhas, 2 convidados, tá bom? Vamos ficando por aqui, é tudo por hoje, mas voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Acesse o site terapiadoamor.tv. Até lá, tchau, tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.